Hoje fiquei de falar sobre os reptilianos, não é? Para falarmos um pouco dos reptilianos, importantíssimo que vocês, caríssimos, estudem sobre os povos sumérios. Os povos sumérios, aqueles povos que habitaram na região de Mesopotâmia. Todos entendem, não é? De região de Mesopotâmia. Isto daí traz os primeiros indícios de estudos avançados sobre seres que estavam em estado jurássico, em estados jurássicos. E então os sumérios, por meio das suas escritas, por meio dos seus símbolos, dos seus deuses consagrados, já tinha serpentes, lagartos, répteis projetados como deuses em suas invocações, em seus ritos, e que ali eram colocados como o culto aos répteis. Caríssimos, não entrarei na discussão de seres intraterrenos, se seriam os reptilianos, porque assim já falei dos intraterrenos, já mencionei quem são os intraterrenos. Os reptilianos foram trazidos em formas de ovoides, em ovos, para o planeta, por meio dos grandes laboratórios. Alguns, outros habitam ainda nas suas orbes e assim ainda comandam os que aqui hibridizaram. Sabe, hibridizaram reptilianos que tiveram cruzamento com seres humanos. E assim nasceram híbridos. Então, os primeiros ovoides somam-se a milhões de anos, não é a milhares de anos, é a milhões de anos. Os primeiros ovoides, cápsulas, que eclodiram e, consequentemente, foram analisadas pelos laboratórios. Alguns experimentos foram colocados em descarte, e destes descartes vieram alguns tipos de desvios comportamentais, energéticos e espirituais. Consequentemente, nasceram os primeiros reptilianos voltados contrários à luz. E assim como de uma outra orbe, grandes reptilianos plasmados na seara do bem, da paz, da oportunidade ascensionatória, um símbolo de que os reptilianos eram consagrados como ordenamento do bem e de grande sabedoria. Os reptilianos associados à luz, não é? Associados à luz. Olhem, percebam, lembrem qual é o animal que está no adorno do faraó. Qual é o animal? Uma serpente. Uma serpente. Mostrando que os reptilianos traziam sabedoria. Sabedoria. Os reptilianos que estão a serviço da luz, não os desvios que também ocorreram com alguns reptilianos por meio dos seus campos egóicos conscienciais. E assim nasceram os híbridos, seres nascidos entre reptilianos e seres em estrutura humana. Não entrarei, caríssimos, em personalidades nem em governos que porventura sejam governos que sejam direcionados, não é? Que sejam gestados por híbridos ou pelos próprios reptilianos do planeta de vocês. Não entrarei neste ponto porque precisaríamos, para falar mais abertamente disso,
de uma proteção tecnológica, para que não houvesse a quebra da conexão tecnológica. Se assim eu começar a falar mais profundamente sobre isso, por conta do campo ainda estar aberto, da tecnologia que aqui faz a transmissão, haverá corte. E então prefiro reservar-me a um momento oportuno de forma presencial, por favor, de forma presencial, para que possamos fazer a blindagem espiritual sem necessidade da tecnologia, pois a transmissão tecnológica que vocês têm hoje não possui a segurança suficiente para tais informações. Então, os reptilianos, alguns que estão contrários à luz, eles se associam também aos arcontes. Neste momento, o planeta de vocês, o planeta Terra, está sofrendo mais uma vez ataque dos arcontes. Seres que se alimentam do medo, do lado sombrio das pessoas, dos seres em experiência humana. Só que agora, caríssimos, vocês têm muitos aprendizados diante das repercussões do tratamento espiritual. Aos arcontes, eles principalmente pegam a vampirização e projetam implantes, miasmas e tantas outras formas que reverberam campos negativos em seu espectro. Então, os arcontes associados com os reptilianos, muitas vezes os reptilianos utilizam da frequência sonora para transmitir confusões mentais, implantação de falsas memórias por conta do som. Estes sons, muitas vezes, são colocados em dispositivos tecnológicos que vocês têm de reprodução musical e ali colocado de forma subliminar mensagens, implantes de memórias. Percebe como eles atuam? E associados aos arcontes, imaginem um grande estrago que eles fazem, não é? Alguns ainda são plasmados em dragões. Falei de dragões recentemente aqui. Alguns. Então, caríssimos, o caminho é vasto, mas o escudo, a espada, o elmo que vocês têm, fé, oração, amor. São os 3 símbolos de proteção que um ser encarnado do planeta Terra possui: fé, oração e amor. Peguem esses 3 instrumentos e coloquem como armadura diária de vocês. Não durmam sem empreender a sua oração e firmar a sua fé, e de comportar-se em amorosidade no ato de dormir. Acordem, esperançosos de grandes plantios, diante da fé, da oração e diante do amor a ser distribuído primeiramente para consigo. E assim vocês estarão mais preparados para transitar por caminhos espinhosos, armadilhas muitas vezes, projetadas por reptilianos, arcontes ou tantos outros trabalhadores que não irei falar aqui hoje, contrários à luz, manipuladores, que estão infiltrados em vários campos societários, diversos campos societários, diversos. Usem essas 3 ferramentas, caríssimos. Assim seja.